Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. A gente vai falar de reforços nesse vídeo. A jornalista do GE, né, Emanuele Ribeiro, trouxe informações aí interessantes. O Vasco está atrás aí de 3 a 5 jogadores para ali iniciar o Campeonato Brasileiro com esses reforços. Então vamos trocar uma ideia sobre isso, trazer aqui o jornalista Josa Novales, é isso mesmo, já trouxe aqui ele uma outra vez para falar do Pumita. É um jornalista que acompanha bastante aí o mercado sul-americano, esses jogadores, e ele acertou tudo do Pumita, cara, quando eu trouxe aqui no canal. Falou que era um jogador de muita qualidade, principalmente ofensiva, tinha ali alguns defeitos que precisava corrigir na parte defensiva. A gente vê que o Pumita tem algumas questões ainda a resolver, principalmente na bola aérea, né? Quando a bola vem do lado esquerdo para o direito, ele tem muita dificuldade nessa bola aérea aí defensiva, mas o Josa acertou muita coisa do Pumita, é bom jogador. Você vai gostar aqui da análise que ele fez aí do Campuzano, família vascaína, e trazer o Lédio, que hoje estava participando também lá do Seleção Sport TV, e disse, cara, vascaíno, olha o copo cheio, é uma opinião interessante na minha visão aqui. Achei que o Lédio deu aula nessa questão que ele levantou aí hoje no Seleção Sport TV, família vascaína. Mas vamos lá, vamos resenhar. Já vou botar na tela para vocês aí a seguinte informação. O Vasco pretende acertar com 3 a 5 jogadores antes do Brasileiro. Volante, atacante e meia estão no radar. Ela complementa aqui, ó. Sobre a questão do mercado, nessa matéria, ouvimos que o Vasco quer de 3 a 5 reforços para o Brasileiro. Há uma movimentação por um volante, um atacante de lado e um centroavante. O meia ofensivo também é desejo antigo, apesar de que Barbieri não tem jogado com um camisa 10, Emanuele Ribeiro, né, jornalista aí do GE. Essa questão aqui do camisa 10, ela é urgente, nenhum vascaíno vai discordar disso, tem que chegar esse jogador para ontem no nosso Vascão. Ela até fala aqui, né, que ele não vem utilizando, mas não vem utilizando porque não tem, né? O Nenê já não consegue fazer essa função, o Alex não tem essa característica. O Marlon, eu acho que é o jogador que mais se aproxima dessa função, mas o Barbieri realmente aí não tá testando o Marlon ali. De fato, família vascaína, você olha aqui a apuração dela e são posições que realmente o Vasco precisa, né? Um volante, porque hoje só tem Rodrigo, já que o De Luca não joga mais esse ano. Quero abrir um parênteses aqui pro Rodrigo. Que partida fez também, apesar ali dos erros. Eu achei falta nele, mas eu achei que o passe que ele dava pro Pumita dominou errado, mas ele não viu ali que o cara já estava pressionando o Pumita, mas fez uma excelente partida. É um jogador jovem que vai somar, vai acrescentar muito ao Vasco aí esse ano e ao longo aí da sua carreira, o tempo que ele tiver no Vasco. É claro, família vascaína. Então, um volante, um atacante de lado de campo, que eu venho pontuando isso aqui, quem me acompanha sabe que eu tenho que trazer um atacante de lado de campo e também ali um camisa 10, né, família vascaína. E aí, surge já alguns nomes, vamos lá para eles, né? O primeiro é esse aí que eu vou botar na tela para vocês, a informação e a foto. Vasco estaria interessado no jovem ponta argentino Brian Aguirre, do Newell's Old Boys, né? É um jogador que está aqui na matéria que frequentemente é convocado aí para a seleção sub-20, né? Já não me agrada muito essa contratação aqui, pode ser talentoso, pode chegar aqui realmente render, ajudar muito o Vasco, mas eu queria que o Vasco fosse atrás de um atacante de lado mais pronto, aquele jogador que chegasse aqui, assumisse realmente a vaga de titular e vai ajudar. O Vasco precisa desse jogador, mas está aí observando o mercado sul-americano e mais um jovem jogador. E o outro nome aí que está bem próximo, segundo as informações, né? Tá na tela para vocês, ó. Vasco segue negociando com o Boca Juniors a contratação do jogador Roman Campuzano, né? Tá aqui que o Boca Juniors tá disposto a negociar sim com o Vasco da Gama e as negociações estão em andamento e eles esperam concretizar isso antes da janela fechar. A informação me parece que é de um jornalista argentino, Garcia Crova, deve ser aqui a pronúncia do jornalista, família vascaína. E aí, eu não conheço muito o Campuzano, né? Então trouxe aqui um jornalista que sabe muito aí do mercado sul-americano. Como eu disse aqui, trouxe já pra gente a análise do Pumita na época que o Vasco estava acertando com ele, e segundo ele, tá acertando com um bom jogador. Se o Vasco acertar com o Campuzano, vai vir para somar. Vamos ver a análise. Eu vi o Campuzano nascer pro futebol. Então, assim, eu conheço bastante a trajetória dele. Um garoto que no Pereira jogava muito
muito um absurdo, né? Era tido como uma das grandes promessas do futebol da Colômbia, um jogador que foi muito importante para o acesso, inclusive, do Pereira. E o jogador, quando vai para o Atlético Nacional, né, ele também joga muito bem, acaba chamando a atenção de outros clubes, acaba sendo depois negociado com o Boca Juniors, vai para a seleção da Colômbia e tudo mais. Mas já no Nacional, eu acho que, embora ele tenha jogado muito, eu acho que ele deixou de lado um pouco a característica dele também de um volante misto, porque ele é um camisa 5, ele é um primeiro homem de meio de campo. Agora, ele também é um volante, ele era também um volante misto na base do Pereira, né? Ele conseguia pisar muito ali no campo de ataque, né? E trabalhar até muito bem no campo de ataque. Algo muito importante que eu via no Campuzano quando ele trabalhava no segundo campo, o campo de ataque, era o fato de que ele tinha um time muito bom para recompor. Então ele voltava rapidamente no tempo certo quando a equipe precisava que ele retornasse ali para o primeiro campo, para o segundo terço do campo, ou então para o primeiro terço do campo, né? O João Campuzano é sobretudo um jogador de primeiro terço do campo, né? Aquele jogador ali que protege muito bem a primeira linha, é um jogador que é um camisa 5, um volante primeiro homem mesmo. Acho que o Vasco pode até pensar numa trinca aí com o Andrei, né? Ele vai dar muita liberdade para o Andrei trabalhar um pouco mais à frente. É um jogador que tem uma cobertura muito boa das duas laterais. Ele é muito rápido, sabe muito bem. Parece que tem um entendimento, uma intimidade muito grande ali com aquele espaço ali que a gente chama de primeiro terço do campo. De tal sorte que ele pode até mesmo ser pensado em algumas situações para trabalhar como zagueiro. E dentro do jogo mesmo, em algumas situações, ele se encaixa ali na primeira linha, né, ampliando a qualidade da primeira linha, né, fazendo com que ela fique quase que intransponível. Então ele marca muito bem, tem um pulmão aí muito bom, pulmão de aço, né? Agora, o Campuzano é um jogador que, de fato, a partir do momento que ele chega no Atlético Nacional, ele para de pisar um pouco mais no campo de ataque e, portanto, ele deixa de ser o que a gente chama na Argentina e em outros países da América do Sul de volante misto, né? Quando ele chega ao Boca Juniors, ele encontra muitos jogadores ali na posição. Além disso, os jogadores da posição que eram da canteira do Boca sempre tiveram e sempre vão ter, neste clube, a preferência do seu técnico, né? Isso é algo bem típico do Boca Juniors. Ele recebeu pouquíssimas oportunidades, mesmo quando começava com o titular, geralmente era retirado antes do final da partida, né? A situação não era muito favorável, muita gente que chega no Boca Juniors às vezes reclama disso, né? Agora o fato é que havia sim um excesso de contingente ali, o que impedia com que o Campuzano fosse utilizado um pouco mais pelo Boca. Acabou sendo emprestado pelo Jurispor da Turquia, né? E lá na equipe turca tá jogando bem. Eu não estava acompanhando o Campuzano no Jurispor, eu precisei pesquisar muito mesmo, fiquei 2 dias em busca de uma observação precisa sobre o Campuzano. Claro que você vai atrás dos números dele, você vai perceber que os números estão dizendo algo sobre o jogador, mas eu não me contento só com isso não, né? Eu fui atrás realmente do desempenho dele, o que me foi dito foi que o desempenho dele tá muito interessante. Pelo que me falaram, e também pelo um pouco que eu acabei vendo depois, é que ele começa a ter um debate novamente com aquele tipo de futebol que ele praticava quando estava na canteira, lá na base do Deportivo Pereira. Ou seja, é um jogador que está começando a retomar um pouco mais a sua qualidade. Tem ido um pouco mais à frente sim, né? Mas é um jogador que pisa muito pouco na área também. É um jogador que não participa muito de assistências ou da feitura de gols, mas é um jogador que em algumas situações participa também da pré-assistência. Agora o Campuzano é um jogador que pode ser trabalhado para também virar um volante misto e trabalhar um pouco mais à frente, mas ele é sobretudo um homem do primeiro terço do campo, é sobretudo um volante marcador de qualidade, ao contrário do que as pessoas pensam. Claro que no Boca ele não foi aproveitado muito bem, nas poucas oportunidades que recebeu também não conseguiu até pelo contexto aí enfim, muita pressão, né, para que ele jogasse muito bem, porque tinha muitos jogadores bons, não funcionou, né? Claramente também que o técnico do Boca na ocasião não ajudava nem um pouco, né, o Miguel Russo, né? Então acho que a coisa não foi muito tranquila no Boca e acho que isso fez com que o perfil do Campuzano caísse muito. Agora, um jogador que tem qualidade, muitas qualidades, né, e acho que pode ser muito útil para o Vasco sim. Então tá aí, né, família? Bem explicado, muita informação sobre o Campuzano, né? Um cara que jogou no Atlético Nacional, um clube grande da Colômbia, no Boca Juniors, acabou, como ele disse, não tendo as oportunidades, mas vem fazendo aí boas partidas lá na Turquia. Então, acho que é um jogador, segundo o Josa, vai vir aí pra somar, e como eu disse aqui, é uma função que hoje o Vasco só tem, o Rodrigo tem que ter mais opções, é claro, e o Campuzano pode ser uma delas. Família Vascaína, o Vasco que só volta a jogar aí, triste por isso, bem desanimado por isso, mas só volta a jogar aí no dia 15 ou no dia 16, né, estreia do Campeonato Brasileiro aí contra o Atlético Mineiro, vai ter tempo de trabalhar, e o Paulo Brax, né, que é zoado aí por parte da torcida do Vasco como Tartaruga Brax, tem que resolver essas pendências aí que o Vasco tem no elenco o mais rápido possível para ter tempo de entrosamento, de trabalho, Barbieri encaixar bem esse time pra gente começar voando aí no Campeonato Brasileiro. Família Vascaína, vamos agora aqui pra opinião do Lédio lá no Seleção Sport TV. Segundo ele, o Vascaíno tem que sim olhar o copo cheio aí, apesar de uma semana terrível, de um resultado horroroso aí diante do ABC. Quero passar aqui essa opinião e ver se você concorda com ele. Vamos lá.
Vasco e ineficiente. Se o Vasco tivesse aproveitado as chances que criou, o Vasco poderia perfeitamente ter vencido o jogo. Mas eu tento olhar o copo cheio pelo lado do Vasco. Ano passado, o Vasco fez a mesma campanha na fase inicial. 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E jogou contra o mesmo Flamengo na semifinal. Perdeu as duas por 1-0, sem chutar praticamente nenhuma bola a gol nos 2 jogos. Então mudou muito o cenário. Era outro Vasco. Então, o Vasco hoje é outro. Ainda não é um time pronto, não é um time, dá para dizer que é um time bom, não é ainda, tanto que a gente está questionando o lado individual, de tomada de decisão, tem várias coisas a serem feitas, contratadas e melhoradas. Agora, é um time competitivo, jogou bem os 5 clássicos, jogou competindo, ontem jogou bem. Cara, jogou bem os clássicos. Eu acho, inclusive, que o jogo de ontem do Vasco, pelo pouco que eu vi, porque eu estava comentando o jogo do Cruzeiro, depois pelo muito que li, conversei com o Maestro, com o Luiz Roberto, com o Eric, com o meu amigo Gilmar Ferreira, com as pessoas que são mais próximas, que viram o jogo com atenção, eu tirando e vendo parte do jogo depois, que o Vasco jogou melhor ontem do que na vitória de 1-0. O gol do Puma. Aquele 1-0 foi estranho, né? Porque levou 2 bolas na trave, colocou 2 bolas na trave. O primeiro jogo, eu acho que foi a atuação mais irregular do Vasco, da semifinal, que o Vasco perdeu por 3-2. E ali mesmo o Vasco não jogou mal. Então, cara, o que está faltando agora é você lapidar o grupo, entendeu? Melhorar a parte individual, principalmente na parte ofensiva. A gente compara o Hendrick com o Andrei Santos. O Andrei Santos não vai jogar bem em todos os jogos, ele também tem 18 anos, 19. Tá aí, né, família? É exatamente dessa maneira que eu penso, só que o Lédio, ele, o cara se expressa muito melhor que eu, né? O cara tem um dom da palavra, se expressa melhor que eu, mas é exatamente isso que eu penso. O Vasco tem um caminho, agora, claro que tem que chegar a mais opções, jogadores para somar nesse atual elenco, jogadores para fazer realmente a diferença. Mas não acho de forma nenhuma, pegando aqui a opinião de alguns influenciadores, aqui amigos no YouTube, e também de alguns torcedores inscritos aqui no canal que fala que o Vasco tem um time para brigar para não cair. Eu discordo plenamente, família vascaína. E aí só um ponto, porque eu vejo, né, como eu falo aqui, acompanho outros canais também, para acrescentar aqui também no nosso trabalho, acompanho muito o Thiago, o Léo, o Dieguinho também vejo bastante. E aí, cara, alguns levantam essa questão que o Vasco precisa de jogadores diferenciados, né? Eles até citam, o Vasco perdeu pro Fluminense jogando muito bem, mas o Fluminense tem esse jogador, que é o Cano, e acabou decidindo o jogo. E o Flamengo também tem esses jogadores que decidiram aí a classificação deles para a final. Mas aí um ponto interessante, cara, que quando você pega assim, e principalmente aqueles que falam que o Vasco vai brigar para não cair, e aí eu quero trazer esse debate aqui com vocês, cara. O Vasco, eu respeito quem não aceita essa minha linha de raciocínio aqui. Mas, na minha opinião, o Vasco tem 13 jogos oficiais na temporada. Eu não vou contar Madureira e Audax, porque o Vasco estava com o time C. Tanto que teve jogadores que nem já estão no elenco, né? Matheus Barbosa, o Eric acabou fazendo 2 gols lá no Grêmio, nem estão mais no elenco. Então o Vasco tem 13 jogos oficiais, também não estou contando os amistosos, né? E aí, desses 13 jogos oficiais, o Vasco, de fato, entra aí com o que você tem de melhor, que é o Andrei, quando chega, aí ele entra porque é o que o Vasco tem de melhor. O Jair também jogando junto com o Andrei e o Capasso, né, família vascaína. São 5 jogos que o Vasco tem o que tem de melhor na mão do Maurício Barbieri, que é aí o primeiro jogo contra o Flamengo, onde a gente ganhou, o jogo contra o Bangu, a derrota para o Flamengo por 3-2, o vexame para o ABC e agora a derrota por 3-1. Então eu aceito e concordo com todo mundo que fala que o Vasco precisa de jogadores diferenciados. Mas agora, você pegar essa amostra de 13 jogos e de 5 jogos que o Vasco está ali com o que tem de melhor e falar que nada presta, que o Vasco não está no caminho certo, que o Vasco precisa disso, daquilo, né? Senão vai brigar para não cair, eu acho muito exagero. Eu sei que precisa desses jogadores, mas o fato de o Maurício Barbieri e esses jogadores do Vasco terem uma amostra pequena de jogos, de entrosamento, e aí eu pego como comparação Flamengo e Fluminense, que tem ali peças melhores, mas que estão muito tempo mais junto, cara. Os caras estão jogando uma temporada inteira, o Fluminense, com poucas peças que chegaram. O Flamengo, esse elenco se conhece aí desde 2019, né, 2020. Olha o tempo que esses caras estão juntos. Então a gente tem que olhar para esse lado também. Eu acho que a torcida do Vasco está pegando tudo que a gente viveu nos últimos anos, uns times pavorosos, e colocando nesse atual elenco, dizendo que, porra, não presta. Vamos brigar para não cair. Eu discordo plenamente, concordando que tem que chegar reforço, tem que chegar mais opções, mas quando a gente pega essa amostra aqui de 13 jogos, 5 deles com o que você tem de melhor, mano, o Vasco não jogou mal contra o Fluminense, o Vasco não jogou mal contra o Flamengo, o Vasco competiu contra o Botafogo. Eu sei que essa derrota pro ABC
é o grande problema de tudo. É o vexame que realmente mexe com toda essa estrutura, na minha opinião. Agora, quando eu olho pro gramado do vizinho, eu vejo pouca produção também. Igual, jogadores diferentes tem que ter. O Corinthians tem, pô. O Corinthians tem. Guedes, Fagner, Yuri Alberto, saíram pro Ituano. O Internacional deve ter. Empatou lá com o Caxias, tá mal pra caramba, jogando mal. Não, São Paulo não tem, o Santos não tem, Cruzeiro não tem, Bahia, Cuiabá, Goiás. Então, quando você olha pro gramado do vizinho, irmão, dá pra ir, dá pra competir. Então, eu concordo com o LED aí, eu olho esse copo cheio, respeito quem não concorda comigo, família vascaína. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.